O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado do Senado, Alessandro Vieira, disse nesta sexta-feira, 27, que irá enfrentar a decisão do ministro Gilmar Mendes, que inutilizou eventuais dados enviados ao colegiado sobre a Maridit, empresa ligada ao colega Dias Toffoli. O crime organizado recebe e vai recorrer, vai enfrentar a decisão do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu os efeitos da quebra de sigilo da empresa Maridit. Essa decisão é tão absurda na forma e no mérito que exige uma contextualização detalhada para você entender. Primeiro, a CPI decidiu, por unanimidade, pela quebra de sigilo da Maridit e pela convocação dos sócios conhecidos da empresa, que são irmãos do ministro Dias Toffoli. Dias Toffoli é sócio oculto. Essa decisão da CPI é plenamente fundamentada, por conta do potencial vínculo entre os casos Master e Reag, com notícias consistentes de circulação de recursos para fins de lavagem de dinheiro, inclusive recursos do PCC. Os irmãos do ministro Toffoli, que são sócios conhecidos, protocolaram um HC perante o ministro André Mendonça, que é o relator do caso do Master. E ele deferiu o direito deles não serem obrigados a comparecer para depoimento, justamente porque eles são investigados. E essa jurisprudência é consistente no Supremo nesse sentido, não tem problema. Mas chama a atenção que a empresa Maridit, aquela que tem o sócio oculto, o ministro Dias Toffoli, ela não peticiona ao relator do caso Master, que é o André Mendonça, o ministro André Mendonça, e nem faz livre distribuição. Ela peticiona diretamente ao ministro Gilmar Mendes, nos autos de um mandado de segurança que já estava arquivado desde março de 2023, quase 3 anos. Embora seja flagrante esse absurdo, o ministro Gilmar não só desarquiva esse mandado de segurança, que é o 38187, e decide pela nulidade das quebras de sigilo, e depois ele volta a arquivar o mandado de segurança. Ele blinda e depois manda arquivar. No final das contas, nesse emaranhado de decisões atípicas e de movimentações milionárias e suspeitas, uma coisa é verdade imperiosa. Esse escândalo é grande demais para empurrar debaixo do tapete. E a Comissão Parlamentar de Inquérito, o Senado, vai ter que fazer o seu papel.